Meus irmãos, os convido a abrir as vossas Bíblias e nós vamos ler 12 versículos em capítulos diferentes no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. E o primeiro, versículo 26 deste capítulo 12, e depois leremos João capítulo 8 e versículo de número 34. Evangelho de João, capítulo 12 e versículo 23, está escrito: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Volte um pouquinho, João capítulo 8 e versículo de número 34. Está escrito: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Como os irmãos puderam ver comigo e os amigos puderam ouvir, se não estão portando uma Bíblia, aqueles que ainda não são evangélicos, os 2 versículos que lemos fala de servos, de 2 tipos de servos. No mundo espiritual, na visão espiritual, na visão bíblica, nós encontramos estes 2 tipos de servos. No versículo 26 do capítulo 12, aquele que serve a Jesus, que serve a Deus. A expressão do Senhor Jesus, versículo 26 do capítulo 12, é: se alguém me serve. E aqui nós vemos que há pessoas que servem a Jesus. Mas no versículo de número 34 do capítulo 8 de João, nós encontramos Jesus falando de outro tipo de servo. E é aquele que serve ao pecado. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Me veio ao coração nesta noite meditarmos juntos sobre a expressão servo de Deus ou servo do pecado. Em que grupo você está esta noite? Você que me ouve, em que qualidade de servo nesta visão bíblica você se coloca? Como um servo de Deus ou servo do pecado? Tenho certeza que para alguém aqui dizer que é servo do pecado é algo muito difícil, porque ninguém quer isto, ninguém quer estar nesta posição, ninguém quer estar como servo do pecado. Todavia, lamento dizer de que mesmo que alguém não queira, não aceite, não se veja como servo do pecado, mas a Bíblia mostra de que isto não é uma escolha humana. Ser servo do pecado não é uma escolha do homem, na sua origem, na sua natureza. Todo homem nascido de mulher, exceto o Senhor Jesus Cristo, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, nasce servo do pecado. Porque a Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, por meio da desobediência do primeiro homem, todos se tornaram servos do pecado. Romanos capítulo 5 e o versículo 12 revela isto. Está escrito: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Ainda para confirmar o que estou dizendo, quero ler as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo de número 3, a última parte, onde o apóstolo Paulo diz: e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós éramos filhos da ira, filhos da condenação eterna, é justamente porque todo homem nasce pecador, nasce servo do pecado. A expressão original da palavra que está em português, servo, é o mesmo que escravo do pecado. Todo homem nasce escravo do pecado. E para que possamos ver a gravidade dessa condição do homem como servo do pecado, eu quero dizer, lendo a palavra de Deus, que não é somente servo do pecado, aquele que nasce em pecado e vive cometendo pecado, mas está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 3 e o versículo de número 8, que quem comete pecado não é só servo do pecado, mas diz a palavra que é do diabo. Eu vou ler a palavra de Deus, este versículo, 1 de João capítulo 3 e o versículo 8, para que você possa meditar. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Enquanto eu meditava na palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo colocava no meu coração, para juntos aqui estarmos meditando, eu estive pensando, quantos se acham livres, quantos pensam que são livres, mas desconhecem que são escravos do pecado e também do inimigo das nossas almas. Quem esteja pensando que porque pode fazer todas as coisas é alguém livre, e aí se entrega aos vícios, à prostituição e outros pecados mais que muitas vezes nem consideramos como tão graves, mas é pecado, condena o homem, afasta o homem de Deus, traz destruição à vida do homem, traz destruição às famílias, e o homem não se dá conta que tudo isto é porque está servindo ao pecado, está servindo ao inimigo da sua alma, está sendo escravo do pecado por causa da sua natureza humana que é pecaminosa. Mas me alegra esta noite poder estar aqui com um grupo de adolescentes, com um grupo de jovens, com um grupo tão grande de crentes que podem dizer: eu não sirvo ao pecado, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Quantos podem declarar isto esta noite? Assim como a União declara no tema desta festa: eu sirvo a Deus. Não é livre aquele que vive pecando, é livre aquele que vence o pecado. Se alguém vive no pecado e pensa que está livre, eu preciso lhe dizer esta noite que você é um escravo do pecado, é um escravo do inimigo da sua alma, das nossas almas, é um servo do pecado. Mas há pessoas livres neste mundo. Quantos estão livres? Quantos têm certeza que estão livres? Eu me lembrei de um certo testemunho que ouvi de um irmão que passou
por alguém que estava bebendo bebida alcoólica em um determinado lugar, e quando viu aquele irmão, o chamou e disse assim: irmão, o que é que tem de mais tomar aqui essa bebida, esse copo de álcool aqui? A gente é livre, isso aqui não tem nada de mais, isso aqui não me domina. E o irmão disse: então coloque um copo aí para mim também. Coloque um para você e um para mim. E o homem mandou: coloca aí um copo para o irmão também. Aí ele disse: pegue o copo aí e faça o que você quiser. E a pessoa pegou logo e tomou bem rápido, e ainda não demonstrou que estava satisfeito por tomar aquela bebida. E o irmão olhou para o copo, pegou o copo, cheirou o que estava dentro, colocou o copo lá, disse: você consegue fazer isto? Ele disse: não, só em ver eu já quero logo tragar. O irmão disse: isto é porque você não é liberto, mas eu sou, e não vou tomar isto aqui, porque eu sou livre. E quem faz esta obra na vida do homem é Jesus. Não há como o homem deixar de ser servo do pecado se ele não tiver uma experiência com o Senhor Jesus. Porque o pecado é uma corrente maligna que o diabo trouxe para a humanidade. E estas correntes são fortes, estas correntes não se consegue quebrar com a força humana. E eu me alegro poder ler outra vez 1 de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 8, onde está escrito: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas a segunda parte do versículo diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O homem sozinho não conseguirá vencer o pecado, se libertar do pecado, ainda que queira, ainda que entenda que está errado, ainda que entenda que não é o melhor para a sua vida. Mas pecado é uma obra do diabo na vida do homem. Porém, maior do que o inimigo das nossas almas é o Filho de Deus, que se manifestou para desfazer as obras do inimigo das nossas almas. O pecado é tal qual uma enfermidade mortal, uma enfermidade que ninguém se cura sozinho. Por isso Jesus disse uma certa vez: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os enfermos. E eu não vim buscar os justos, eu vim buscar pecadores para o arrependimento. Ninguém tem uma enfermidade grave e consegue se curar sozinho, não. Tem que procurar um médico, tem que procurar um tratamento. E muitas vezes, por mais que os profissionais de saúde tentem salvar, tentem curar, não conseguem resolver, porque o homem é limitado. Mas Jesus, com o seu poder, Ele cura toda e qualquer enfermidade, inclusive a enfermidade mortal chamada de pecado. Quantos não estão aqui esta noite que já estiveram com esta enfermidade na sua vida, mas encontrou o remédio para ficar livre, para ficar curado? E qual é este remédio? O poder do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. E quem quiser deixar de ser servo do pecado, terá que passar por essa experiência do Calvário, a experiência da salvação. Jesus veio para tirar o homem da condição de servo do pecado para a condição de servo de Deus.
Quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, ele fica livre, ele fica curado do pecado e agora pode viver como um servo de Deus. Aleluia! Porque temos que escolher entre ser servo do pecado e o servo de Deus. Foi o próprio Jesus quem disse: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Alguém não pode viver em pecado e viver também querendo servir a Deus. Terá que escolher. Ou vive para o pecado, ou vive servindo o pecado, ou vive para Deus, ou vive uma vida como servo de Deus. E eu sei que nesta noite, enquanto eu estou falando, o Espírito Santo também está tocando em corações aqui, que estão entendendo que nasceram escravos do pecado, servos do pecado, porque todos nós pecamos desde Adão. Toda a raça humana nasce pecadora. Mas nesta noite, meu amigo, você tem a oportunidade de sair da condição de servo do pecado e passar para a condição de servo de Deus. Esta noite você pode ser liberto do pecado. É somente de Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar na tua vida. E a Bíblia diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tratamento humano não vai curar o homem do pecado, não vai libertar o homem do pecado. Há situações que querem tratar com medicamentos, com terapias, e às vezes a pessoa alivia um pouco o peso que vai levando, a aflição, a perturbação que vive, mas depois volta tudo, porque o problema não é físico, o problema, aleluia, que alguém está vivendo e muitas vezes procura tratamento, mas não consegue vencer isto, porque não é um problema de ordem física nem humana, é um problema espiritual, que só quem pode resolver é Jesus, o Filho de Deus, que se manifestou, aleluia, para desfazer as obras do diabo, para curar o homem desta enfermidade mortal que é o pecado. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e o versículo de número 24, fala sobre esta cura que Jesus realiza na vida do homem pecador, se ele o aceitar como Salvador. Está escrito: levando ele mesmo em seu corpo, Jesus levou na cruz os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus foi ferido para que nós fôssemos sarados. Jesus foi ferido para que nós pudéssemos ter a cura do pecado na nossa vida. E eu quero repetir mais uma vez, porque o Espírito Santo está me inquietando para dizer: você que chegou aqui esta noite, que tem procurado tratamentos, que tem tomado remédio para resolver esta perturbação da sua alma, da sua mente, e não tem conseguido, volta tudo de novo e volta tudo pior. Deus te trouxe aqui
aqui para te dizer: o teu problema não é físico, o teu problema homens não podem resolver. Só quem pode resolver o que você está passando é Jesus, que na cruz levou sobre si os nossos pecados, e a Bíblia diz que por causa do sacrifício dele, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Jesus quer te curar esta noite aqui. Jesus quer te libertar esta noite aqui. Você pode sair liberto esta noite deste lugar. E eu quero te dizer: não serás mais servo do pecado, não serás mais servo do inimigo. Poderás dizer: eu agora sou servo de Deus. É somente você desejar, crendo nesta mensagem que estou pregando, e tomar a decisão de não somente crer, mas também seguir a Jesus, para ser servo de Deus, para sair da condição de servo do pecado e passar a ser servo de Deus. É necessário crer na mensagem do Evangelho. É necessário crer que Jesus veio ao mundo para salvar o homem pecador, para tirar o homem da condição de servo do pecado e levá-lo para a condição de servo de Deus. Mas não é somente crer, não é o suficiente somente crer, mas também o que Jesus disse em João capítulo 12 e o versículo de número 26, que lemos aqui no início da mensagem. João capítulo 12 e versículo 26, Jesus diz assim: se alguém me serve, faça o quê? Siga-me. Siga-me. Não é o suficiente só crer, é necessário que você creia. É necessário que você confesse esta noite que crer. Mas se você sair daqui e for viver a vida da mesma forma, se você sair daqui esta noite e continuar vivendo da mesma maneira que você vem vivendo, não haverá mudanças, nada vai acontecer. Mas o Jesus que esta noite está falando contigo e te dizendo: eu quero te tirar da condição de servo do pecado, eu quero te libertar da condição de servo do pecado. Se você perguntar para ele: e o que é que eu tenho que fazer? Ele vai dizer: creia em mim como Salvador. Ele vai dizer esta noite: confesse diante de todos que você crê no seu coração que eu sou aquele que morri na cruz para salvar. Mas depois ele também vai dizer o que disse aqui neste versículo: agora siga-me, siga-me, siga-me. É como se Jesus fosse na frente e quem é servo dele vai atrás, vai caminhando nas suas pisadas. Oh, coisa maravilhosa! Para sair da condição de servo do pecado é necessário crer e seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus. E quando você começa a seguir a Jesus, você começa a não mais viver pecando, a não mais viver uma vida de pecado. Consequentemente, vai acontecer como consequência frutos diferentes na sua vida. O apóstolo Paulo diz isso quando escreve em Romanos, no capítulo 6 e o versículo de número 22. Ele diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos, oh glória a Deus, vou repetir essa expressão, mas agora, libertados do pecado e feitos, você entende? Não se nasce servo de Deus, se nasce servo do pecado, por causa da natureza pecaminosa do homem. Mas quando o homem
é liberto do pecado, ele é feito. Ele é feito servo de Deus. É Deus quem faz isso. Ele liberta do pecado e torna o homem servo dele. Me permita, meu pastor, enquanto eu meditava, me lembrei daquele testemunho que o senhor sempre conta, de quando era adolescente, e próximo ali à Casa da Cultura, antiga casa de detenção, o senhor ia pregar nos cultos ali, escalado, e havia um homem tão terrível preso lá na casa de detenção, que me parece que colocavam uma mangueira, não é, para ele tomar banho, porque não podiam abrir a porta, de tão terrível que era este homem que estava preso. Mas ele ficava escutando a mensagem do Evangelho, ele ficava escutando o culto. Os anos se passaram, e um dia o nosso pastor vai a um culto e encontra um irmão, e parece que até obreiro já, não é? Em Petrolina, encontrou com um irmão lá já obreiro, e disse para o pastor: o senhor não me conhece, não é? E ele disse: não, irmão, mas me diga. E ele disse: eu sou fulano de tal, lhe conheci com 16 anos, dirigindo o culto lá próximo à casa de detenção, e eu ficava escutando lá preso, e aleluia, e Jesus me salvou, e hoje eu estou aqui, sou um obreiro da casa de Deus. A palavra de Deus nos diz: libertados, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Deixa de ser servo do pecado e agora produz frutos de santificação. E a santificação nos leva para perto de Deus, nos leva a viver em comunhão com Deus. Todo o problema da sua alma é porque o pecado te afasta de Deus e te faz viver uma vida presa pelo inimigo da tua alma. Mas esta noite é noite de libertação. Esta noite é noite de você sair da condição de servo do pecado para ser servo de Deus, e vai produzir frutos de santificação. E os frutos de santificação nos leva para mais perto de Deus. E quando estamos perto de Deus, vem paz para a alma, que é o que você está precisando. Vem gozo do Espírito Santo, que é o que você está precisando. Vem saúde espiritual, e é tão maravilhoso quando o homem vive nesta condição. Todo crente salvo aqui experimenta estas coisas. E sabe por que isto acontece conosco? Porque não somos mais servos do pecado, agora somos servos de Deus. Mas não fica somente nestas bênçãos que gozamos aqui nesta vida. Não. A Bíblia diz em Romanos 6 e o versículo de número 22: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E se for só até aqui, já está maravilhoso, porque é uma bênção a vida de santificação, de consagração ao Senhor. Experimentamos, desfrutamos de tanta coisa maravilhosa. Quanto mais nos santificamos, quanto mais nos consagramos, mais desfrutamos das bênçãos de Deus, das riquezas do céu, das bênçãos espirituais. Mas não fica somente aí, o versículo continua dizendo: e por fim, se deixar de ser servo do pecado para ser servo de Deus,
recebe nesta vida e por fim está aguardando a vida eterna. Se continuar como servo do pecado, o que espera é a morte eterna, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas se for libertado do pecado e passar a viver uma vida de santificação, vai gozar aqui, e o melhor está por vir, a vida eterna no céu, a vida eterna com Deus para todo sempre. Quantos creem nesta palavra? Quantos já saíram da condição de servo do pecado e agora está dizendo como os adolescentes: eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus. Se você pode, levante sua mão e declare isto: eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, sirvo a Deus. Mas você que não pode levantar a sua mão para declarar isto, e quer sair da condição de servo do pecado, que todo homem nasce nesta condição, agora é a sua hora de levantar a mão, dizendo: eu quero Jesus, eu quero sair da condição de servo do pecado. Venha à frente, pode vir à frente, venha à frente. Onde está mais alguém para Jesus? Onde está mais uma vida para Jesus? Venha, saia da condição de servo do pecado e passe a ser servo de Deus. A partir de hoje você vai poder dizer: eu sirvo a Deus. Aleluia, aleluia. E servindo a Deus, você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Aleluia. Você, que o Espírito Santo fala ao meu coração, que tem tentado resolver a sua situação, a sua vida angustiada, triste, e você já procurou tratamentos, terapias, medicamentos e não resolveu nada. Deus está falando contigo e te dizendo: o teu problema é espiritual, só eu posso resolver, só Jesus pode te transformar, só Jesus pode te libertar. Venha Jesus agora, venha Jesus agora, e você vai sair daqui não mais como servo do pecado, mas você vai sair como servo de Deus. Você vai sair daqui liberto para uma vida de santificação e por fim a vida eterna. E por fim a vida eterna. É maravilhoso servir a Jesus. É maravilhoso ser servo de Deus. Quantos confirmam com glória? Quantos confirmam adorando? É maravilhoso ser servo de Deus. E se você quiser, esta noite é noite de você mudar de posição, é noite de você sair da condição de servo do pecado para ser servo de Deus. Quem quer? Quem quer ser servo de Deus? Quem quer servir a Deus? Está vindo mais uma vida para Jesus. Eu sei que tem mais pessoas aqui que entenderam a mensagem e que precisam sair da condição de escravo do pecado. Você precisa, aleluia, de Jesus para que a tua vida possa ser mudada. Sozinho você não vai conseguir. Já vou terminar, mas eu queria cantar um corinho que as irmãs sempre cantam, e eu sei que aqui os irmãos conhecem também. Sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e te dá forças para lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá.
você não vai conseguir. Não adianta, não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é alegria do aflito, levanta o que está caído e te dá forças para lutar. Sem Jesus, sem Jesus não dá.